E agora, o que não é ansiedade social? A primeira coisa que a gente pensa de comparação aí é justamente a, a, a timidez, né? Então, a primeira coisa é a timidez, que muitas vezes é chamada de timidez normativa, né? Então, a timidez ou a reticência, isso também está no DSM, tá bom? Então, a timidez, ou seja, a reticência social, é um traço de personalidade comum e não é por si patológico. Em algumas sociedades, a timidez é até avaliada positivamente. No entanto, quando há um impacto adverso significativo nas áreas sociais, ocupacionais ou outras áreas importantes do funcionamento, um diagnóstico de transtorno de ansiedade social deve ser considerado. Tá? Então, quando há um impacto, quando há prejuízos, quando há um sofrimento significativo, né, quando eu coloco aqui clinicamente significativo, a gente tem que considerar que talvez seja uma ansiedade social. Um diagnóstico de transtorno de ansiedade social deve ser considerado e quando critérios diagnósticos completos para o transtorno de ansiedade social for atendido, o transtorno deve ser diagnosticado. Apenas uma minoria, 12%, de auto-identificados indivíduos tímidos nos Estados Unidos apresentam sintomas que atendem aos critérios diagnósticos para transtorno de ansiedade social. Então já fica claro, porque não é a maioria dos sujeitos que são tímidos que atendem todos os critérios de ansiedade social. Tá? Então, se não atender todos aqueles critérios que eu comentei, não é ali uma ansiedade social e pode ser muitas vezes uma timidez, que também pode trazer alguns prejuízos e a gente pode trabalhar com isso. A timidez, ela tende, de certo modo, a passar com a idade. Tá? Então, existem crianças mais tímidas, conforme ela vai se socializando, ela vai desenvolvendo assim, ideias diferentes sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sua própria capacidade. Isso tende a passar com a idade, não causa também um grande sofrimento emocional e não traz prejuízos na vida do indivíduo, pelo menos não prejuízos significativos, duradouros e coisas nesse sentido. Tá? Então, essa é a diferença aí com a timidez. Segunda coisa, fobias específicas. Fobias específicas é a fobia de modo geral, tá? Tenho medo de cachorro, tenho medo de viajar de avião, medo de dirigir, enfim, medos específicos, medo de trovão, tá? Essas são as fobias específicas. E aí existe essa diferenciação também. Os indivíduos com fobias específicas podem temer constrangimento ou humilhação, tá? Então eles podem temer constrangimento ou humilhação, como por exemplo o ansioso social. Por exemplo, constrangimento por desmaiar quando eles tiram sangue. Mas, geralmente, não temem avaliações negativas em outras situações sociais. Então, é muito específico aquele medo que ele tem. Ai, meu Deus do céu, as pessoas vão ver quão medroso eu sou do cachorro e vão me julgar por conta disso. Tá? Então, é uma coisa muito específica aquela fobia do sujeito e não a respeito de uma questão social maior ali. Tá? Outra diferenciação aqui é o transtorno de ansiedade de separação. Indivíduos com transtorno de ansiedade de separação podem evitar ambientes sociais, incluindo recusa escolar, devido à preocupação de serem separados de figuras de apego ou em crianças de exigir aí a presença de um dos pais quando isso não é apropriado para o desenvolvimento. Indivíduos com transtorno de ansiedade de separação geralmente se sentem confortáveis em ambientes sociais quando sua figura de apego está presente ou quando estão em casa. Enquanto aqueles com transtorno de ansiedade social podem se sentir desconfortáveis quando situações sociais ocorrem em casa mesmo. Então, mesmo quando eles estão em casa, eles sentem aquela ansiedade. Se tem outras pessoas, se está tendo uma festinha em casa, festa dos pais, enfim, coisas nesse sentido. Ou se eles estão na presença da figura de apego. Então, mesmo que eles estão fora de casa, com os pais, com essa figura de apego, o indivíduo com ansiedade social ainda sente a ansiedade, ainda sente o incômodo, ainda tem os sofrimentos e ainda tem os prejuízos, mesmo presente com a presença aí dos pais. Então, essa diferenciação do transtorno de ansiedade de separação e o transtorno de ansiedade social. Mutismo seletivo. Indivíduos com mutismo seletivo podem deixar de falar por medo de avaliação negativa, tá? Então, indivíduos com mutismo seletivo podem deixar de falar por medo de avaliação negativa, mas não temem avaliação negativa em situações sociais em que não é necessário falar, por exemplo. Então, por exemplo, um jogo não verbal, tá? Alguma atividade, por exemplo, tá comendo, você está se alimentando ali numa praça de alimentação, né? O motivo seletivo não vai causar uma ansiedade por conta dessa situação. Então, é muito específico nessa questão da fala e muito específico de uma avaliação negativa a respeito disso, tá bom?
Só essa diferença, mutismo seletivo. Só mais duas comparações aqui. Transtornos de personalidade, tá? Dado seu início frequente na infância e sua persistência na vida adulta, o transtorno de ansiedade social pode se assemelhar a um transtorno de personalidade. A sobreposição mais aparente é com o transtorno de personalidade esquiva. Tá? Indivíduos com transtorno de personalidade esquiva têm um padrão de evitação mais amplo e taxas mais altas de comprometimento do que aqueles com transtorno de ansiedade social. Além disso, os indivíduos com transtorno de personalidade esquiva têm um autoconceito forte e amplamente negativo, uma visão de rejeição que equivale a uma avaliação global de si mesmo, como sendo de pouco valor e um sentimento de não se encaixar socialmente desde a primeira infância. Então é uma coisa muito anterior aí, não precisou passar por tantas coisas assim. No entanto, o transtorno de ansiedade social é normalmente mais comórbido com o transtorno de personalidade esquiva do que com qualquer outro transtorno de personalidade. Então, se a gente tem uma comorbidade, tá? Então, se há a comorbidade, é muito mais comum o transtorno de ansiedade social estar relacionado, estar comórbido aí com o transtorno de personalidade esquiva do que com qualquer outro transtorno de personalidade. E o transtorno de personalidade esquiva é mais comórbido com o transtorno de ansiedade social do que com qualquer outro transtorno de ansiedade. Então, a questão é que o outro é muito mais generalizante e o indivíduo pensa muito menos também a respeito de si, tá bom? E a última comparação aqui é a introversão. Qual será a diferença entre introversão, o indivíduo introvertido, e a ansiedade social? Um introvertido é uma pessoa com qualidades de um tipo de personalidade conhecido como introversão, o que significa que eles se sentem mais à vontade para se concentrar em seus pensamentos e ideias internos, em vez do que está acontecendo externamente. Eles gostam de passar o tempo com apenas uma ou duas pessoas, em vez de grandes grupos ou multidões. Quando você ouve a palavra invertido, pode pensar em alguém que é tímido ou quieto e prefere ficar sozinho. Embora isso pode ser verdade para alguns introvertidos, há muito mais nesse tipo de personalidade. Se você é um introvertido ou extrovertido, tudo depende de como você processa o mundo ao seu redor. Então não envolve um medo do julgamento ou evitações por conta do medo. Então o indivíduo que é introvertido, ele quer ficar sozinho. Ele gosta de ficar sozinho. Ele não se importa de ficar sozinho com seus pensamentos, de realizar atividades sozinho ou com menos pessoas, tá? É muito mais uma intenção. Ele gosta disso, ele quer fazer isso. Enquanto um ansioso social não faz essas coisas por medo da rejeição. Tá? Ele evita fazer essas coisas porque ele não se sente à vontade fazendo essas coisas. E acaba tendo prejuízos por conta disso. O introvertido não necessariamente tem prejuízo. Ele pode ter algum prejuízo com isso, porque às vezes na sociedade que ele vive e tudo mais, as pessoas são mais extrovertidas. Então ele pode ter um prejuízo com isso, então a gente pode até trabalhar com isso no consultório, se for o caso, se a gente está falando de um introvertido aqui. Mas aqui é o ponto só para mostrar a diferença entre uma introversão, ser introvertido, e um ansioso social, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.